RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo pelas notícias aqui na sua RCV. Começamos com os títulos. Ficaz aberta para enviar documentação exigida pelos seus colaboradores para apreciação e tudo fazer para evitar a greve. O orçamento do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação conta com um acréscimo de cerca de 900 mil contos. 200 mil contos são para a bonificação de jovens que adquirem a primeira moradia. Vamos ao desenvolvimento. Depois de uma reunião de conciliação entre a Ficaz e o Sintap, mediada pela Direção-Geral do Trabalho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública disse que a greve dos trabalhadores anunciada para amanhã só seria suspensa mediante a exigência de um parecer sobre o PCFR e uma data para sua publicação. Ouvido pelo Jornal da Noite à Rádio Cabo Verde, o presidente da Ficaz garantiu que a instituição está aberta para enviar a documentação exigida para prestação e tudo fazer para evitar a greve. Reportagem com Eugênio Teixeira. Adilson Freire, presidente da Ficaz, afirma que a estrutura que dirige está empenhada na criação de condições que visam responder às reivindicações dos trabalhadores. Aquele responsável diz que há abertura para fornecer as documentações necessárias para a apreciação, conforme exige o sindicato Sintap. A nossa instituição está sempre pronta desde o início, tem trabalhado de forma clara, calma e serena, no sentido de resolver as situações laborais de todos os seus colaboradores. O sindicato propôs duas condições. Uma, que o envio de documentações para efeito de apreciação, e é algo que, do nosso ponto de vista, achamos que é normal, que é um processo natural, já que o Estatuto PCFR é um instrumento de conhecimento público, porque foi socializado aqui com equipas de trabalhos e também com a delegada representante do sindicato, que também fica aqui, que é funcionária desta instituição. Quanto a outra exigência do Sintap, o presidente da Ficaz, Adilson Freire, adianta que tem a ver com a publicação e time para a publicação do documento. Dizemos ao sindicato que nós vamos respeitar os procedimentos, enviar os documentos para a recolha dos competentes pareceres e posteriormente submeter agora ao gabinete da tutela para serem agora encaminhados ao Conselho de Ministros para o efeito. Então há um conjunto de procedimentos que temos que respeitar, logo o time não depende do Conselho de Administração da Ficaz. Uma das reivindicações dos trabalhadores da Ficaz prende-se com a regularização salarial, já que dizem ter salários inferiores aos diferentes institutos públicos, processo que Adilson Freire diz merecer a atenção da administração da instituição que dirige. Neste momento, uma das principais reivindicações é a questão da regularização salarial dos funcionários, que alegam-se ter uns salários muito diferentes dos outros que é praticados em outros institutos públicos. E nós, logo que assumimos a função, escutamos, ouvimos o problema, escutamos e desencadeamos o processo da revisão de alteração do Estatuto, a criação de manual de funções e também alterações do PCCS de 2015, que, se analisarmos bem, não respondia aquilo que era anseio dos colaboradores. E o Estatuto também de 2010 não está em consonância com o PCCS publicado em 2015. Então achamos justas as reivindicações e contratamos uma equipe de consultoria que está a trabalhar o processo, e neste momento já temos o Estatuto pronto e já remetemos para recolhas de pareceres e para efeito da sua publicação. Adilson Freire, presidente da Fundação Cabo-Verdiana para a Ação Social e Escolar, a garantir toda a abertura da instituição no sentido de evitar a greve dos trabalhadores, anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Sintap. O orçamento do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação conta com um acréscimo de cerca de 900 mil contos em relação ao ano anterior. Números avançados pela ministra que tutela o setor, depois de ouvir esta tarde na Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território, no âmbito da apresentação na especialidade do Orçamento de Estado para o ano económico 2025. Eunice Silva apontou, nomeadamente, que estão inscritos cerca de 200 mil contos para negociação de juros a jovens que adquirem a primeira moradia. Miriam Lopes dos Santos.
O orçamento do Ministério das Infraestruturas, apresentado aos deputados, abarca especificamente as estradas, o ordenamento do território e a habitação, conforme a ministra Eunice Silva. Nós estávamos em 3.060.000 no orçamento de 2024 e agora estamos em 3.900.000. Isso decorre dos projetos, sobretudo o projeto de conectividade e melhoria de infraestruturas urbanas, que são os projetos que estavam no PRA e que não pudemos fechar e que agora vão ser executados a nível dos municípios no quadro desse projeto do Banco Mundial. E daí que a diferença está em cerca de 900.000 contos do ano passado para este ano. O Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade, PRA, está neste momento a ser avaliado pelo Banco Mundial e a ser retomado será com um programa novo, conforme defende Eunice Silva, considerando que 70% foi executado com os fundos disponíveis. Quando nós fechamos a execução do PRA, do ponto de vista da disponibilidade financeira, haviam poucos projetos que ainda estavam por ser executados. Estávamos a cerca de 70%. E então pedimos ao Banco Mundial a inclusão desses projetos. A continuidade do PRA seria, se eventualmente vier-se a decidir em retomar o PRA, seria um PRA novo, e aproveitando a experiência boa que foi o PRA, mas seriam projetos novos, não aqueles que o PRA tinha de início, porque o PRA, sendo um programa do governo, o governo já sabia que projetos, portanto, estavam enquadrados no PRA e foram executados no seu todo, salvo esses que nós transferimos para o Banco Mundial. A nível da habitação, são inscritos todos os anos recursos para a compra do Casa para Todos da classe A, lembra a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. Eunice Silva aponta o recurso da IFH à banca para se investir no déficit existente no que concerne à habitação social, cujo valor orçamentado é insuficiente. Há também uma outra verba a nível da habitação, que é para os jovens junto da banca, quando forem, portanto, buscar crédito, tenham uma bonificação. O Estado inscreveu, já é terceiro ano que estamos a inscrever, cerca de quase 200.000 contos para compensar os jovens que adquirem a primeira moradia. E temos a construção. Nós estamos neste momento com construção em vários municípios, construção de habitações sociais, e o orçamento deste ano, à semelhança dos anos anteriores, é de 360.000, 359 qualquer coisa. É insuficiente para o déficit que a gente tem. A IFH, enquanto empresa pública, tem crédito e tem bens. Através desse crédito e bens, vai à banca pedir empréstimo. E esse empréstimo é suportado via aval pelo Estado que quer investir na habitação social. E aí que a FH vai buscar dinheiro à banca com esse aval do Estado para continuarmos a fazer habitações sociais, construir. No que toca às estradas, a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação apontou, por exemplo, que estão inscritos 750.000 contos para as obras da Estrada de Santa Maria. E o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, foi ouvido esta tarde pela Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território do Parlamento, onde garantiu que o Governo vai continuar a mobilizar a água para a agricultura com recurso a energias renováveis e incentivar o setor privado que investe na agricultura. Em termos financeiros, conta com um orçamento de 6,6 milhões de contos para 2025, em que 24% desse montante será canalizado para a agricultura e 50% para a água e saneamento, correspondendo à meta do Governo, que é chegar ao ano de 2026 com pelo menos 90 litros de água por dia para cada pessoa. Maria José Macedo. Uma audição que esta tarde contou com 6 perguntas dos deputados que compõem a Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território do Parlamento, em que o Ministro deu a conhecer as suas prioridades para o próximo ano, com destaque para a mobilização de água para a agricultura, com recurso a energias renováveis e incentivo ao setor privado que investe na agricultura. O que se pretende aqui é a mobilização da água para a agricultura com recurso a energias renováveis e temos estado, portanto, a desenvolver os programas. Vamos continuar, vamos introduzir várias inovações e
incentivos ao próprio setor privado. Nós acabamos de realizar a Feira Agropecuária de Cabo Verde. O que é que nós constatamos é que efetivamente há muitas empresas jovens a se introduzirem no mercado e com inovações, e então o Orçamento do Estado também tem bastantes incentivos a estas inovações, desde logo no domínio da mobilização e distribuição da água, no domínio, portanto, da irrigação gota a gota, no domínio da modernização da pecuária, no domínio da introdução de estufas agrícolas. Quanto ao combate às pragas, uma situação que muito afeta os agricultores, o governante afirma que o seu Ministério vai continuar a desenvolver a luta integrada contra as pragas e recomendar o uso de biopesticidas em vez de produtos químicos. Quando nós recorremos aos produtos biológicos e aos inimigos naturais, estaremos, portanto, a trazer aqui um equilíbrio no ecossistema. Se introduzirmos produtos químicos, poderemos dar cabo deste equilíbrio e depois as coisas nem por isso vão ser melhores, digamos, a prazo. Por isso é que o que é aconselhável, o que é a política do país é desenvolver, portanto, a chamada luta integrada contra as pragas e baseada essencialmente nos inimigos naturais, baseada nas boas práticas, baseada no uso dos biopesticidas, que não são tão tóxicos nem para a saúde nem para o ambiente. Gilberto Silva conta com um orçamento de 6,6 milhões de contos para 2025, em que 24% desse montante será dedicado para a agricultura e 50% para a água e saneamento, correspondendo à meta do governo, que é chegar a 2026 com pelo menos 90 litros de água por dia para cada indivíduo. Estamos a falar de 6,6 milhões de contos, o orçamento que é reservado para as áreas sob a coordenação do Ministério. Estou a falar da água e saneamento, estou a falar da agricultura, do ambiente, para o ano 2025. Quando nós estamos aqui a falar de cerca de 6,6 milhões de contos para esses vários setores, 24% é para a agricultura, mas 50% para a água e saneamento. Isto tem tudo a ver com a meta do governo, que é, chegando a 2026, em média, todos possam ter pelo menos 90 litros de água por dia. O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, ouvido na tarde de hoje pela Comissão Especializada da Economia, Ambiente e Ordenamento do Território do Parlamento, no âmbito da apresentação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para o ano económico de 2025. Na Ilha do Fogo já foi feita a reposição do estoque do produto utilizado na pulverização de moradias no combate ao mosquito da dengue, como nos dá conta o Elcio Andrade. De acordo com informações fornecidas à RCV pela Delegada de Saúde de São Filipe, o produto chegou à Ilha do Fogo neste fim de semana. Com isso, a campanha de pulverização será retomada, permitindo assim a continuidade das ações das equipas de saúde, que voltarão aos bairros para aplicar o produto nas áreas mais afetadas. De realçar que a Ilha do Fogo enfrentou nas últimas 3 semanas a escassez do abate, produto utilizado no combate à dengue, o que dificultou a continuidade da campanha de pulverização nas moradias. A falta do insumo interrompeu temporariamente a campanha de pulverização e gerou preocupação porque São Filipe figura entre os municípios com maior número de casos de dengue. Com a reposição do produto, a campanha será retomada paralelamente com as outras atividades de limpeza e sensibilização que estavam a ser desenvolvidas pelas equipas de saúde. A chegada do insecticida não isenta a população de fazer a sua parte neste combate, ou seja, evitar o acúmulo de água parada, colocação de rede nas janelas, limpeza ao redor das moradias e o uso de repelentes. Os números de casos de dengue registraram, de acordo com o Hospital Regional, um ligeiro decréscimo, mas a luta contra o mosquito vetor deve continuar. E a terminar o nosso Jornal da Noite, a Universidade Lusófona de Cabo Verde, em parceria com a Fundação Amílcar Cabral, realiza no Mindelo uma conferência sobre a influência do legado teórico, político e ético de Amílcar Cabral no contexto atual. Trata-se de uma atividade organizada no âmbito do centenário do nascimento de Amílcar Cabral e teve como um dos oradores o antigo Presidente da República, o comandante Pedro Pires. O Albertino Brito esteve presente e traz aqui mais detalhes. Na conferência desta tarde, o comandante Pedro Pires disse que tentou trazer os ensinamentos de Amílcar Cabral para algumas questões candentes da atualidade internacional. Uma questão que eu considero extremamente importante, que é o humanismo, a questão da violência, da crueldade, como ultrapassar isso. De modo, vou tentar, através de alguns exemplos vividos, apresentar sugestões e tentar estabelecer um diálogo com as pessoas presentes sobre essa matéria. Porque é muito bom recordar a história, trabalhar a memória, mas não podemos descuidar o futuro. O futuro é extremamente importante
mesmo para Cabral, ele batia-se, mas pensava sempre no futuro. O reitor da Universidade Lusófona de Cabo Verde, Carlos Alberto Delgado, destaca a conferência à volta do centenário do nascimento de Amílcar Cabral como um evento que marca o arranque das atividades académicas e científicas da ULSV. Inaugura uma série de conferências, congressos e outras atividades programados para este ano letivo que se iniciou em outubro passado. Esta conferência sobre a influência do legado teórico, político e ético de Amílcar Cabral no contexto atual, proferida por eminentes personalidades, como o presidente da Fundação, comandante Pedro Pires, e pelos doutores Carlos Lopes, antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas e académico de referência internacional, bem como o Dr. Carlos Santos, também um renomado académico, representa, sem dúvida, um marco importante para a Universidade Lusófona no contexto da sua refundação enquanto instituição de formação superior do país. Universidade Lusófona de Cabo Verde, em parceria com a Fundação Amílcar Cabral, realiza no Mindelo uma conferência sobre a influência do legado teórico, político e ético de Amílcar Cabral no contexto atual em que o antigo Presidente da República, o comandante Pedro Pires, foi um dos oradores. E quando são 19 horas mais 16 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 11 de novembro de 2024. Aos nossos ouvintes, só nos resta desejar os votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.